Passaremos agora à discussão do tópico paralelismo. Essa aula é baseada na coleção Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, Fundamentos de Geometria no Espaço, dos autores Oswaldo Dolce e José Nicolau Pompeu. Postulado das paralelas, conhecido também como postulado de Euclides. Por um ponto existe uma única reta paralela a uma reta dada. Proposição: transitividade do paralelismo de retas. Se duas retas são paralelas a uma terceira, então elas são paralelas entre si. Vejamos como ficam a hipótese e a tese da proposição. A hipótese: reta A é paralela à reta C e a reta B é paralela à reta C. Isso deve implicar a tese que diz que a reta A deve ser paralela à reta B. Demonstração: nós vamos considerar o caso mais geral, onde as retas elas não são coplanares e são todas distintas, ou seja, a reta A é diferente da reta B, a reta A é diferente da reta C e a reta B é diferente da reta C. A primeira coisa que a gente pode dizer é que as retas A e B elas não possuem pontos em comum, e isso combinando a hipótese com o postulado das paralelas. Cuidado, não estou assumindo que elas são paralelas, eu não assumi a tese. Eu vou concluir que elas não têm pontos em comum a partir da informação que consta da hipótese combinada com o postulado das paralelas. Deixa eu te explicar isso melhor. Digamos que seja dada a reta B e a reta C, de tal forma que a reta A seja paralela à reta C e a reta B seja paralela à reta C. Então, antes que alguém fale, mas você considerou aqui a reta A e B paralelas. Vamos modificar isso, vamos imaginar que elas têm um ponto em comum. Então, eu vou mexer aqui na posição da reta A e vou mexer na posição da reta B até que elas tenham pelo menos um ponto em comum. E aí elas têm, digamos, um ponto K. Vou enunciar agora o postulado das paralelas. Por um ponto existe uma única reta que passa por esse ponto que seja paralela à reta dada. A reta dada é a reta C. Então, pelo ponto K vai existir uma única reta que é paralela à reta C e que passa pelo ponto K. Mas o ponto K, ele pertence à reta A e à reta B. Só vai existir uma que é paralela à reta C. Então, isso contrariaria a minha hipótese, colocaria minha hipótese por terra. É por isso que eu posso dizer, a partir dessa hipótese e a partir do postulado das paralelas, que essa situação é impossível. Então, a única possibilidade que eu tenho é de que as retas A e B não tenham nenhum ponto em comum. Ok? Então, é por isso que nós registramos essa informação aqui dessa maneira. E isso acaba sendo muito significativo, porque para provar, para concluir que a reta A é paralela à reta B, em algum momento eu teria que fazer isso. Demonstrar que a interseção entre as duas é vazia. Não existe nenhum ponto em comum entre as retas A e B. Está feito, vamos para a segunda parte. Vamos fazer uma construção. Vamos pegar aqui as retas A e C e determinar um plano que eu vou chamar de plano alfa. Então, as retas A e C são paralelas. O teorema nos diz que retas paralelas determinam um plano. Então, está aqui a reta A, a reta C, paralela. E aqui nós temos o plano alfa. Ok? Vamos agora pegar as outras duas retas, que é a B e C, e vamos determinar o plano beta. Vou chamar a atenção para o fato de que, quando eu pegar a reta C e colocar uma outra reta B aqui, paralela à reta C, e traçar um plano, o que vai acontecer é isso, é que a reta C será a interseção entre os planos alfa e beta. Então, veja, vou destacar aqui a reta C para vocês. Tenho aqui a reta B, paralela à reta C por hipótese, B e C são paralelas. E aí eu vou construir, a partir do teorema dos planos que nós vimos na última aula, teorema de determinação do plano, eu vou fazer aqui o plano beta. Está feito aqui. De tal forma que a reta C funciona como a interseção dos planos alfa e beta. Agora eu vou pegar um ponto P que fique exatamente em cima da reta B. Então é isso que é o próximo passo nosso. Vamos pegar um ponto P em cima da reta B. Esse ponto P em cima da reta B vai me ajudar a construir agora um terceiro plano. Está aqui o ponto P. Então eu vou fazer a construção do plano gama. Esse plano gama ele vai ser construído ali de acordo com a nossa segundo resultado de determinação de planos, pela reta A e pelo ponto P que não pertence à reta A. Então, quando eu pegar a reta A, que é essa daqui, e combinar ela com o ponto P que está fora da reta A, eu consigo determinar um plano que eu vou chamar de plano gama. O plano gama é determinado pela reta A e pelo ponto P que está fora da reta A. Então, está aqui o nosso plano gama.
que eu pintei aqui de cinza para vocês, ok? Chama atenção para o seguinte fato: o plano gama, tá, e o plano beta, eles possuem o ponto P em comum. Então, lá na nossa última aula, nós vimos que se dois planos possuem um ponto em comum, eles possuem pelo menos mais um ponto em comum. E aí, a partir disso, nós conseguimos provar que se dois planos possuem um ponto em comum, então eles vão possuir uma reta em comum. E aí eu vou traçar uma reta que contém o ponto P e que é comum tanto ao plano gama quanto ao plano beta. Mas muito cuidado, porque existe um risco aqui de que você admita a sua tese e trace a reta B. Você não pode usar a tese para provar ela própria. Então aqui nós vamos imaginar que existe uma reta X, uma reta diferente da reta B, para não termos que utilizar a nossa tese. Então, os planos gama e beta têm o ponto P em comum, e se tem um ponto em comum, eles têm uma reta em comum. E essa reta não é a B, a princípio. Vou falar que essa reta é a reta X. Ok? Para que eu possa continuar sem corromper aqui o formalismo matemático. Vamos dar sequência. Eu vou registrar aqui os fatos que eu já consigo observar a partir dessa construção. Aqui eu consigo perceber que a interseção entre os planos alfa e gama, que seriam os planos azul e cinza, é exatamente a reta A, essa reta que tem na interseção entre os dois planos. Eu tenho ainda que a interseção entre os planos beta e gama é a reta X, como nós fizemos aí agora a partir do teorema da interseção. Se os dois planos possuem um ponto em comum, então eles possuem uma reta em comum, que seria a reta X que nós construímos aí, foi feito por construção. Os planos alfa e beta, desde o início nós já sabíamos que a interseção entre eles é a própria reta C. E além dessas três interseções, nós temos ainda o fato de que as retas A e C são paralelas. Ali no final dos exercícios do capítulo 1, existe um teorema interessante de planos secantes, planos que interceptam um ao outro, que fala que se você tiver três planos secantes e tiver pelo menos duas retas paralelas, então as três retas são paralelas. Então, a partir disso, ou utilizando o fato de que se você tem um ponto, o postulado das paralelas, você tem um ponto, vai existir uma única reta paralela à reta dada. Então, o ponto P vai existir uma única reta que é paralela à reta A. E essa reta nós construímos como sendo a reta X. Então, a partir dessas informações, eu posso concluir, ou pelos planos secantes, ou pelo postulado das paralelas, que essa reta A ela vai ser paralela à reta X, assim como a reta C também vai ser paralela à reta X. Okay? Você pode usar qualquer uma dos dois resultados, ou o postulado da determinação de planos, ou o postulado dos planos secantes, para concluir essa informação de que a reta A e a reta C elas são paralelas à reta X. E com isso nós temos todos os elementos necessários para encerrar essa demonstração. Porque o ponto P ele pertence às duas retas, tanto a reta X quanto a reta B. E ambas são paralelas à reta C. Está aqui, ó. Nós concluímos pela possibilidade aqui dos planos secantes que a reta C é paralela a X, mas só que a reta B é paralela à reta C. Então, é o que está sendo dito aqui. Tanto a reta B quanto a reta X são paralelas à reta C. Então, pelo postulado das paralelas, eu posso fazer o seguinte: X é igual a B. Ok? Por quê? O postulado das paralelas diz que existe uma única reta. Então, não posso ter duas. Tá? Paralela, que passa por um ponto é paralela à reta dada. Então, se o ponto P é comum tanto à reta X quanto à reta B, e eu quero comparar a reta que passa por P sendo paralela à reta C, e eu cheguei nisso de duas formas diferentes, tanto eu tenho X paralelo a C, quanto tenho B paralelo a C, só me resta uma alternativa. X e B tem que ser a mesma reta, tem que ser coincidentes, tem que ser iguais. Então, como A é paralelo a X e X é igual a B, então você pode substituir o X aqui por B, e aí você tem um resultado que descreve a tese, que a reta A e a reta B são de fato paralelas. Paralelismo entre retas e planos. Uma reta é paralela a um plano, ou o plano é paralelo à reta, se, somente se, eles não têm ponto em comum. Então a situação é descrita de acordo com esse desenho. Eu tenho aqui um plano alfa e uma reta A, eles não apresentam pontos em comum, então posso dizer que a reta é paralela ao plano. Em símbolos, a reta A é paralela ao plano alfa, se só se a interseção entre a reta A e o plano alfa for vazia. Teorema da existência de retas e planos paralelos.
Primeira parte. Letra A. Condição suficiente. Se uma reta não está contida num plano e é paralela a uma reta do plano, então ela é paralela ao plano. Vejamos como ficam a hipótese e a tese desse teorema. Por hipótese, nós temos uma reta A que não está contida no plano alfa. A reta A e a reta B são paralelas, e a reta B está contida no plano alfa. Essa hipótese deve implicar na tese de que a reta A seja paralela ao plano alfa. Vejamos a demonstração da primeira parte do teorema. As retas A e B são paralelas, portanto, eu posso dizer que a interseção é vazia. Duas retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum. Vamos fazer aqui um desenho da hipótese do nosso teorema. Observe. Reta A não está contida em alfa, que eu tenho a reta A, plano alfa está aqui embaixo. Retas A e B são paralelas. Aqui está a minha reta B, aqui está a minha reta A, elas não possuem pontos em comum, são paralelas. A reta B está contida no plano alfa. A reta B, ela faz parte aqui do plano alfa. Ok, vamos continuar. O fato de termos duas retas A e B paralelas nos permite dizer o seguinte: é possível determinar um plano com essas duas paralelas. Isso é um resultado da nossa primeira aula, um teorema, né, que retas paralelas determinam um plano. Então, isso implica que existe um plano beta determinado pelas retas paralelas A e B. Vamos colocar esse plano aqui no nosso desenho. Está aí o nosso plano beta. Feito. Inserimos aqui o plano beta, mantemos a reta A pertencendo agora ao plano beta, a reta B pertencendo agora aos dois planos, né? E é isso que a gente vai registrar. Observe que a reta B está tanto no plano alfa quanto no plano beta. Olha, B está contido em alfa, B está contido em beta. E pelo desenho que foi feito aqui, você consegue perceber claramente que os planos alfa e beta são distintos. Alfa é diferente de beta. Esses três fatores implicam no seguinte fato: a reta B ela está na interseção entre os planos alfa e beta. Então, a parte comum entre alfa e beta, entre os planos alfa e o plano beta, é exatamente a reta B. Okay? Bom, se a reta A e o plano alfa tiverem um ponto P comum, o que a gente poderia dizer? Ah, pessoal, é difícil, né, colocar um ponto comum aí entre a reta A, que está aqui, e o plano alfa, que está aqui embaixo. Mas vamos fazer um esforço, né? Vamos prolongar aqui a reta A até ela cair aqui em cima do plano alfa, lá. E aí a gente marca um ponto P, que fica tanto em cima desse prolongamento da reta A, quanto em cima da reta B. E a reta B está em cima do plano alfa, então o ponto P fica em cima de alfa do mesmo jeito. Então aqui, ó, é o que foi escrito. Se A, que é a reta A, e o plano alfa tem um ponto P comum, então o ponto P agora ele pertence tanto à reta A quanto ao plano alfa. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer isso aqui, ó. O P ele pertence à reta A e a reta A está contida no plano beta. Com isso eu vou poder dizer que o ponto P também pertence ao plano beta, tá? Porque ele pertence à reta A e a reta A está em cima do beta. Então daí dizer que P pertence a beta. Bom, mais do que isso, eu posso dizer o seguinte, que como o ponto P pertence tanto ao plano beta quanto ao plano alfa, então esse ponto P tem que estar em cima da reta B. Ah, professor, não entendi. Deixa eu te explicar. Aqui anteriormente você havia dito o seguinte: a única parte comum entre os planos alfa e beta é a reta B. A reta B está na interseção. Ela pertence simultaneamente ao plano alfa e ao plano beta. Se você construir aqui um ponto P que pertence tanto ao plano alfa quanto ao plano beta, e antes você já tinha dito que o único objeto que tinha essa característica era a reta B, então esse ponto P tem que estar na reta B. O nosso desenho já contemplou isso, né? A gente colocou o ponto P em cima da reta B, né? De tal forma que ele pertencesse tanto à reta A quanto à reta B. E aqui é onde você vai encerrar a sua demonstração, porque aqui você chegou em um absurdo. Observe o seguinte: inicialmente você disse que as retas A e B são paralelas e, portanto, a interseção entre elas é vazia. E logo em seguida você veio que o ponto P pertence tanto à reta A quanto à reta B, o que é absurdo, porque a interseção não era vazia. Como que a interseção era vazia, agora tem um ponto lá pertencendo às duas ao mesmo tempo. Então esse é o absurdo. Você, por hipótese, tem interseção vazia. E se você supor que de fato exista um ponto P que pertence aos dois ao mesmo tempo, você chega aqui no absurdo. Ok? E aí, nós podemos finalizar.
Então a gente consegue finalizar dizendo que o plano alfa e a reta A de fato não possuem pontos em comum. Se você tentar supor um ponto aí que pertence à reta A e ao plano alfa, você vai chegar no absurdo. E aí você, enfim, chega na sua tese de que a reta A ela é de fato paralela ao plano alfa, dada a hipótese de que a reta A não está dentro de alfa e seja paralela a uma reta que está dentro do plano alfa, né, que é a reta B. Então você conclui assim a primeira parte da demonstração desse teorema. Teorema da existência de retas e planos paralelos é a continuação do teorema anterior. Agora a parte B, condição necessária. Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a uma reta do plano. A demonstração desse teorema é bastante simples, então vou deixar para vocês como um exercício, tá? E se tiverem qualquer dúvida, consulte aí o livro texto, ali é feita a demonstração em detalhes. Posições relativas de uma reta e um plano. Uma reta e um plano podem apresentar em comum, primeiro, dois pontos distintos. Então aqui eu tenho um plano alfa, tenho dois pontos A e B e uma reta A passando por A e B. Nesse caso, A está contida em alfa. A interseção entre a reta A e o plano alfa é a própria reta A. E aí eu posso concluir que a reta está contida no plano. O segundo caso é quando o plano e a reta apresentam um único ponto comum. Então aqui eu tenho um plano alfa e agora eu tenho um ponto P, que é o único ponto comum entre o plano alfa e a reta A. Então a interseção entre a reta A e o plano alfa é o ponto P. Nesse caso eu vou dizer que a reta e o plano são concorrentes ou que a reta e o plano são secantes. O terceiro e último caso é quando a reta e o plano não têm pontos em comum. Então aqui eu tenho um plano alfa e tenho uma reta A, e ambos não apresentam pontos em comum. A interseção entre a reta A e o plano alfa é vazia, e por isso eu vou dizer que a reta e o plano são paralelos. Estudo independente. Peço que vocês não deixem de analisar as informações referentes aos tópicos duas retas reversas, três retas reversas duas a duas e ângulos de duas retas com retas ortogonais. O primeiro tópico você encontra na página 23, o segundo na página 29 e o terceiro entre as páginas 31 e 34. É importante que vocês analisem e tirem quaisquer dúvidas que possam sobrevir no nosso momento síncrono. Paralelismo entre planos. Dois planos são paralelos se e somente se eles não têm ponto comum ou são iguais, nesse caso coincidentes. Então aqui eu tenho dois planos paralelos alfa e beta, não tem pontos em comum, ou então os planos são coincidentes, alfa e beta são iguais. Posições relativas entre planos. Então nós temos três posições. A primeira, coincidentes ou iguais. No caso, a interseção entre os planos alfa e beta é igual a alfa e é igual a beta. Os planos são idênticos. O segundo caso, paralelos distintos. Interseção entre os planos alfa e beta é vazia, não possuem pontos em comum. Ou terceiro caso, secantes. Interseção entre os planos alfa e beta é a reta I. Teorema da existência de planos paralelos. Primeira parte, letra A. Condição suficiente. Se um plano contém duas retas concorrentes, ambas paralelas a um outro plano, então esses planos são paralelos. Vejamos como ficam a hipótese e a tese desse teorema. Hipótese. A reta A está contida no plano beta. A reta B também está contida no plano beta. A interseção entre as retas A e B é um ponto O. A reta A é paralela ao plano alfa. A reta B também é paralela ao plano alfa. E assim fechamos a hipótese. Essa hipótese deve implicar na tese de que o plano alfa ele é paralelo ao plano beta. Para demonstrar esse teorema, nós vamos utilizar o postulado de Euclides, que seria o postulado das paralelas, e vamos utilizar também aquele teorema de interseção de planos. Então vamos iniciar. Aqui eu tenho um esboço da situação, os planos alfa e beta paralelos, as retas concorrentes A e B se interceptando ali no ponto O. E eu vou criar aqui um segundo esboço para me ajudar na demonstração. Essa demonstração ela vai ocorrer pelo método indireto, seria por redução ao absurdo. Então eu vou supor que os planos não são paralelos.
Eu vou contradizer o que eu quero provar, né? Eu quero provar que os planos alfa e beta são paralelos. Vou supor que eles não sejam paralelos. Então, se eles não são paralelos, eles se interceptam e no ponto de interseção forma ali uma reta que é a reta I. Tá? Essa reta aqui, ó, que formou. Então, mantive as retas concorrentes A e B no plano beta, né, se interceptando no ponto O. E aqui eu tenho a interseção entre os planos alfa e beta como sendo a reta I. A partir de aqui, eu posso dizer o seguinte: se existe essa reta I, que está na interseção entre alfa e beta, obrigatoriamente isso aqui vai acontecer. A reta A, pelo fato de ser paralela ao plano alfa, e pelo fato da reta A estar contida em beta, então imagina a reta A aqui, sendo paralela a esse plano alfa, contida aqui no plano beta, ela tem que ser obrigatoriamente paralela à reta I. Ah, não, pode não ser, até a posição dela aqui está dando a entender que não é paralela. Olha, se você imaginar que essa reta A não é paralela à reta I, em algum momento essa reta A vai furar o plano alfa. E aí você estaria contrariando a sua hipótese, porque pela hipótese a reta A ela é paralela ao plano alfa. Então ela não pode furar o plano alfa, ela não pode tocar o plano alfa em momento algum. Sendo assim, obrigatoriamente ela vai ser paralela à reta I, que está inserida aqui dentro, ela está contida a reta I no plano alfa. Então é essa verdade que eu acabo obtendo, né, aqui como conclusão, que a reta A ela é obrigatoriamente paralela à reta I, dadas as hipóteses do meu teorema. Bom, o mesmo eu posso dizer da reta B. A reta B, por hipótese, é paralela ao plano alfa. A reta B está contida no plano beta. Então a reta B está aqui, ó. Ela, por hipótese, não encosta no plano alfa em momento algum, em nenhum ponto. A interseção da reta B com o plano alfa é vazia. E a reta I está na interseção entre os dois planos. Então, eu tenho que, respeitando a minha hipótese, eu tenho que concluir que a reta B seja paralela aí à reta I que está na interseção. Tá? Isso contrariando a tese aqui, né, de que os planos não fossem paralelos. Vamos ver o que acontece, né, partindo então dessas deduções que nós obtivemos aqui, que a reta A tem que ser paralela à reta I e a reta B também tem que ser paralela à reta I, a partir do momento que eu suponho essa situação. Bom, aqui eu gero um absurdo. O fato de A e B serem concorrentes, né, e ambas paralelas à reta I, é um absurdo de acordo com o postulado de Euclides, né, o postulado das paralelas. Por quê? Lá o postulado diz que por um ponto, podemos focar aqui no ponto de interseção das retas, o ponto O, por esse ponto O deveria passar uma única reta paralela aqui à reta I, a uma reta dada. Então, vou imaginar que a reta dada é a reta I e o ponto dado é o ponto O. Por esse ponto O deveria passar uma única reta que fosse paralela à reta I. E pelo ponto O passaram duas retas paralelas à reta I. Então, contrariou o postulado de Euclides, o postulado das paralelas. Logo, alfa e beta, né, são planos paralelos, eles não têm pontos em comum. Por quê? Porque se um plano, aí a gente pensa lá no teorema da interseção de planos, se houvesse algum ponto em comum entre alfa e beta, pelo teorema nós saberíamos que existiria uma reta, né, que seria a reta I. E considerar essa reta I aqui na interseção é ter que considerar que a reta A e a reta B são paralelas a ela, o que contraria o postulado de Euclides. E assim nós fechamos aí a condição suficiente desse teorema.